Projeto de Lei Ordinária 5.226/2017, iniciativa professor Euler Felipe Braga Cortes, dispõe sobre medidas obrigatórias para o reaproveitamento e reciclagem do óleo de cozinha em estabelecimentos do município. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.501, em 25 de abril de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.636, em 9 de novembro de 2017. Emendas modificativas 34.8, 34.16, 34.50, 2017. A votação é global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Para formular requerimento. Para formular requerimento, vereador professor Euler, um dos autores da matéria. Eu solicito a retirada da emenda 034-0050-2017. A 0008 já foi retirada pelo sistema, mas a 0050-2017 tem que ser verbalmente. O senhor vai retirar só a emenda? O senhor vai retirar uma emenda? A então. 034-0050-2017. Perfeito. Esta emenda precisa ser deliberada pelo plenário. Coloque em votação a solicitação do vereador professor Euler, um dos autores da matéria, onde ele solicita a retirada da emenda, uma vez que já foi tramitada nas comissões, para deliberação de plenário. Vereadores favoráveis à retirada da emenda, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura da emenda 3416/2018. Emenda modificativa, iniciativa do vereador professor Euler. Artigo 1º. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 1º institui o programa Óleo Din-Din, segundo o qual os condomínios, supermercados, hipermercados, shoppings, clubes sociais, instituições de ensino privado, locais de práticas religiosas, hospitais privados e postos de gasolinas, denominados pontos de coleta na presente lei, devem manter bombonas destinadas à coleta de óleo de cozinha usado. Artigo 2º. Altera-se o artigo 2º do projeto de lei 5.226/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os pontos de coleta ficam obrigados a reciclar os resíduos coletados ou destiná-los às empresas que possuam licença de operação para o transporte e reciclagem dos resíduos de óleos e de gorduras no Estado do Paraná. Artigo 3º. Altera-se o artigo 5º da proposição número 5.226/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica estipulada a multa de R$ 400 para os condomínios, supermercados, hipermercados, shoppings, clubes sociais, instituições de ensino privado, locais de práticas religiosas, hospitais privados e postos de gasolina que descumprirem os artigos anteriores, dobrando-se o valor em caso de reincidência. Artigo 4º. Acrescenta-se texto ao parágrafo único do artigo 4 do projeto de lei número 5.226/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A instalação, utilização e limpeza de bombonas é responsabilidade dos pontos de coleta. Parágrafo único. A higienização deve ser realizada frequentemente de acordo com as normas ambientais e sanitárias vigentes, para que não ocorra a impossibilidade de utilização das bombonas. Artigo 5º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Esta emenda, ela precisa ser apreciada pelo plenário em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno. Havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para a remessa da comissão competente para apreciação do mérito. Ou seja, esta emenda entrou na sexta-feira, não foi apreciada, coloca em votação do plenário. Vereadores que forem favoráveis para que a emenda e o projeto sejam apreciados no dia de hoje, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, está em discussão o projeto e emendas. Vereador professor Euler, um dos autores da matéria, 15 minutos prorrogáveis, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, servidores e imprensa presente e aqueles que nos acompanham pela internet. O projeto de lei que trata a respeito do aproveitamento de óleo de cozinha, e pode passar, por favor, já para a próxima tela? Esse é um projeto que surgiu de algo que há algum tempo eu venho estudando, daí conversei com o vereador Felipe Braga Cortes. A questão de 10 anos aproximadamente eu tive contato com essa ideia, que é justamente o fato de muitas pessoas, por uma questão cultural, uma questão de costume, elas descartarem o óleo de cozinha diretamente em ralos e pias. A vida inteira as pessoas fizeram assim, né? Está lá cozinhando, acabou de utilizar o óleo, muitas vezes já joga direto o óleo na pia e no ralo, e acaba não sabendo o problema ambiental que isso acaba gerando. É um problema silencioso, é um problema invisível, mas um sério problema ambiental. Então, pensando a respeito disso, nós estabelecemos aqui a ideia, que é o projeto de lei, que os condomínios, sejam eles prédios ou condomínios horizontais, supermercados, shoppings, clubes sociais, instituições de ensino, locais de práticas religiosas, hospitais, postos de gasolina, devam manter bombonas. Bombona é o nome do recipiente adequado para descarte desse óleo de cozinha, destinadas à coleta de óleo de cozinha usado. Agora há pouco o Bruno fez a leitura da emenda, e essa foi uma emenda, em parte dela, e construída junto com a Sanepar. Eu fui lá na diretoria de meio ambiente, e o diretor, que é o Glauco, pediu uma alteração ali para que a gente fizesse uma emenda, então ela foi atendida, e essa emenda também teve a participação, ainda que inconsciente, uma participação brilhante da vereadora Julieta Reis. Durante a tramitação na CCJ, estava lá na nosso projeto de lei que as escolas e os hospitais deveriam ter a bombona, e a Julieta fez a solicitação que se trocasse o texto para escolas e hospitais privados, né, para que a gente não estivesse legislando e obrigando que entidades públicas fossem realmente obrigadas a ter ali a bombona colocada. Eu tentei colocar aqui num PowerPoint, né, uma apresentação, da forma mais didática possível, o porquê da necessidade de um projeto como esse. Então, qual foi o problema identificado? Ali, o descarte de óleo de cozinha usado em pias e ralos. Esse é o problema que hoje, de alguma forma, a gente precisa corrigir. Quais são as causas desse problema? O hábito natural das pessoas de despejar o óleo de cozinha usado diretamente em pias e ralos, e a falta de locais ou recipientes adequados para o recolhimento dessa matéria-prima. Na falta de um local adequado, as pessoas fazem da forma mais simples possível, que é simplesmente descartar em ralos ou pias. Coloquei também quais são, além das causas, quais são as consequências do descarte inadequado do óleo de cozinha usado. Primeiro, uma consequência ambiental. O número é alarmante, mas cada litro de óleo de cozinha usado, quando descartado no meio ambiente, ele chega a poluir entre 40 mil litros e até 1 milhão de litros d'água. Tem também, obviamente, uma consequência social. O óleo de cozinha, ele ajuda a formar um retículo que obstrui encanamentos, obstrui manilhas e agrava ainda mais um sério problema que todas as cidades já têm, que é o problema de alagamentos. Então, a hora que você descarta o óleo de cozinha usado nas pias e nos ralos, isso vai agravar futuramente a questão de alagamentos em toda a cidade. E tem uma consequência econômica. O óleo de cozinha é uma matéria-prima de alto valor para revenda. Então, tanto as pessoas que fazem a reciclagem desse produto, como algumas empresas que sobrevivem hoje da distribuição e comercialização do óleo de cozinha depois de reciclado, para essas pessoas... Uma parte na sequência, vereador. Já concedo, Felipe. O descarte adequado dessa matéria-prima geraria emprego e renda para essas pessoas. A solução proposta: diminuir o descarte do óleo de cozinha em pias e ralos por meio da ampliação do número de postos de coleta.
Então, à medida que você tiver escolas, à medida que você tiver hospitais, postos de gasolinas, supermercados, sendo um ponto de coleta, isso facilita para toda a população lembrar primeiramente, né, a questão educacional, lembrar que eles têm locais adequados para o descarte e facilitar. Imagina uma pessoa que está descartando diretamente o óleo de cozinha ali na pia ou no ralo. Se ela desce na garagem do prédio dela e tem ali um ponto de coleta, isso obviamente motiva essa pessoa a fazer o descarte adequado. Pode passar para a próxima tela, por favor? Aí eu coloquei aqui qual é o ciclo do óleo de cozinha usado, né? Eu coloquei qual é o ciclo atual. Atualmente a pessoa faz a aquisição do óleo de cozinha, em seguida ela faz a utilização desse óleo de cozinha, normalmente o descarte inadequado desse óleo, isso gera poluição de rios, entupimento de tubulações e o ciclo recomeça com nova aquisição, ou seja, é algo que vai se somando a cada descarte que você faz com prejuízo ambiental. Em seguida, ao lado, eu coloquei qual que é o ciclo ideal do óleo de cozinha. Feita a aquisição do óleo de cozinha e depois a sua utilização, o produto utilizado, ele tem que ter o descarte adequado nessas bombonas. Isso vai gerar reciclagem, reuso desse óleo de cozinha, geração de emprego e renda para algumas pessoas, e aí novamente volta-se ao consumo. Ou seja, passa a ser um ciclo em que todas as pessoas se beneficiam. Beneficia o usuário, todos nós, o usuário do óleo de cozinha, porque não vai ter mais o problema ambiental. Beneficia-se a pessoa que está recebendo essa matéria-prima utilizada para depois poder fazer a reciclagem com a geração de emprego e renda. E beneficia-se a empresa que faz a reciclagem e que vai ter um produto de alto valor agregado comercial. Uma parte, vereador. Já concedo também. Para poder fazer a sua comercialização. Não só gerando lucro para a empresa, mas gerando empregos também naquele empregador. Pode passar para o próximo, por favor? Já existem algumas iniciativas voluntárias em vigor. A ideia é tornar isso algo na forma de lei, para que essas iniciativas se ampliem. Então, por exemplo, eu tive contato com algumas crianças de uma escola municipal, que elas promoveram na sua escola uma campanha de recolhimento de óleo de cozinha na comunidade. Dentro da escola, colocar ali uma bombona e incentivar as pessoas, as outras crianças, seus pais, que colocassem ali o óleo de cozinha usado. Com a venda dessa matéria-prima arrecadada, essas crianças conseguiram bancar completamente a formatura, a festa de formatura que elas tiveram. É curioso que essas crianças até deram um nome para esse projeto delas e criaram um trocadilho. O nome era Óleo Dindim. Você pensa no óleo como a matéria-prima, mas fazendo a leitura rápida dá a ideia de olha o dindim, porque elas enxergavam aquela matéria-prima como dinheiro que retornaria para elas, como de fato aconteceu. Então, em homenagem até essas crianças, nós deixamos o projeto de lei, o programa, justamente com esse nome. Alguns condomínios já dispõem de bombonas para o acondicionamento adequado do óleo de cozinha. Periodicamente, empresas especializadas passam por ali, recolhem essa matéria-prima e trocam essa matéria-prima, muitas vezes por produtos de higiene, normalmente detergente, ou até remuneram o condomínio pela troca. Entrega-se a matéria-prima, recebe-se em pecúnio, recebe-se em dinheiro. Então, muitas vezes a gente pode falar, poxa, com essa lei vai estar gerando um custo ao condomínio na aquisição da bombona. Muito pelo contrário, as empresas que fazem o recolhimento de óleo, elas fazem uma espécie de comodato, deixando a bombona no condomínio, e em troca disso elas recolhem a matéria-prima periodicamente. Então, mais do que não ser um custo, pode ser uma fonte de renda para os condomínios ou a troca por detergentes e outros produtos de limpeza. Alguns estabelecimentos comerciais já disponibilizam postos de coleta de óleo de cozinha usado em bombonas. Por exemplo, alguns supermercados, se eu não me engano, o Angeloni tem essa iniciativa, e todos os outros que fizerem vão ter, não um custo, não um problema sendo gerado lá naquele supermercado. Ao contrário, eles vão ter o maior fluxo de pessoas que vai querer ir até lá, às vezes, muitas vezes, só para depositar o óleo de cozinha usado,
e acabam passando ali, oxe, esqueci de comprar uma coisa ou outra, e acaba sendo ali mais um motivo para a aquisição de produtos. Então, estimula a presença das pessoas nesses locais de postos de coleta. Mais uma vez, gerando renda para inúmeras famílias. E o item 5, como eu tinha comentado, algumas empresas possuem licença de operação para transporte e reciclagem dos resíduos de óleo de gordura. A lei é feita para que essas empresas possam operar, e não de qualquer forma, né? Então, as empresas especializadas no ramo e que possuam as devidas licenças ambientais é que estariam autorizadas a fazer o transporte. Ou seja, é a ideia de fechar um ciclo em que você tem o respeito ao meio ambiente, a geração, o descarte adequado dos produtos, a geração de emprego e renda para algumas pessoas, inclusive algumas que estão na informalidade e funcionam como recicladores, e o reuso dessa matéria-prima que foi dado o destino adequado. Vereador Felipe Braga Cortes, uma parte concedido. Primeiramente, agradeço poder participar desse projeto com o Vitor, do professor Euler, para contribuir, no sentido que toda lei para ser construída, né, precisa ser debatida, e nós fizemos alguns questionamentos para alguns setores da iniciativa privada. Um deles é a APRAS, Associação Paranaense dos Supermercadistas, e eles não foram contrários, querem apoiar. Eu vejo que a obrigatoriedade que diz na lei, né, para que se faça e se propague a coleta do óleo, é fundamental na iniciativa privada. Esse é o pensamento que eu já havia falado para o professor Euler. Então, nós temos supermercados, postos de gasolina, né, que possam efetivamente fazer essa coleta e que o cidadão leve o óleo lá, que muitas vezes não tem onde deixar, né, o óleo residencial, vamos dizer assim, das casas. E aqui a gente tratou a questão dos condomínios também. E aí eu faço só um alerta, vereador Euler, na questão dos condomínios. Como que nós vamos fazer em relação a isso? Né? Porque eu acho que isso cabe uma regulamentação. Porque senão todos os condomínios serão obrigados. A gente tem que, na regulamentação da lei, sendo aprovada, tem que se regulamentar essa questão da coleta, e principalmente em residências e condomínios. Eu vejo que na iniciativa privada existe já até já tem, na real já tem, a gente quer ampliar para que realmente aquela rede de supermercados, ou talvez não seja todos os pontos da rede, dependendo como for, né, tem que analisar, porque às vezes o próprio supermercado pode ter um espaço próximo um do outro, vamos dizer assim. Eu acho que isso cabe uma regulamentação, mas o importante é fazer com que esse mercado, entre aspas, porque acaba sendo um mercado, que ele gire e dê o retorno, como Vossa Excelência fala. Já tem empresas especializadas que tratam disso, ganham dinheiro em cima disso e dispõem a bombona, que a gente chama, né, para essa coleta. Então, esse sistema funcionando e dando resultado, às vezes até o resultado pode vir para o próprio comércio, receber uma participação desse negócio, eu tenho absoluta certeza que irá funcionar. Porque a logística reversa que temos em cima de tudo que se fala hoje em produção, logística reversa, ela funciona desde que tenha esse ambiente que dê resultado para todo, para o início da cadeia até o fim. Então, eu vejo que isso, sendo por lei e dando condições técnicas para isso, e fazendo com que isso aconteça, essa cadeia vai funcionar perfeitamente. Obrigado. Uma parte, vereador. Já concedo só um esclarecimento, é importante deixar claro, por exemplo, a pessoa que está na casa dela, como é que ela... Mas eu acho que não precisa dos 15, mas vamos colocar 15, caso mais seja 15 necessário. minutos para o vereador. Mas eu creio que a gente termine em menos. A pessoa que está em casa, ela diariamente vai cozinhando e vai recolhendo esse óleo de cozinha, por exemplo, em garrafinhas PET. Né? Então, ela vai armazenando isso em casa, e aí, quando a garrafinha PET dela encheu,
ela tampa aquilo e aí sim ela deposita na bombona. Então não é direto o descarte na bombona, né? Então isso fica primeiramente armazenado em garrafas PET ou outro recipiente que a pessoa considere adequado e depois isso já pronto é colocado dentro dessas bombonas. Até curiosamente aqui na Câmara tem. Aqui na Câmara, quando a gente passa por aquele corredor que dá acesso ao anexo 2, aqui por dentro do estacionamento, tem ali uma bombona, falando lá para a reciclagem do óleo de cozinha, só que a gente vê, às vezes, por falta de informação, muitas vezes era utilizada para lixo comum. Então, é importante a ideia do projeto para estimular, para que as pessoas, de forma educacional, tomem contato com esse tipo de resíduo, que muitas vezes, acho que não deve ser poluente, eu posso jogar direto, e não, é altamente poluente aí o ambiente, o nosso ambiente. Na ordem aqui, a vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador Eulio, quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Esse é um debate que já tem na casa já há algum tempo e ela vem aprimorando essa questão para tornar-se lei. Entre todos os benefícios, que inclusive entope pias de mulheres, aí tem um custo elevado, mas a gente observa, a gente tem já algumas instituições de caridade, vereador, que transformam isso em sabão. Muitas igrejas também estão fazendo isso, recolhimento, elas fazem essa geração de sabão em pedra, para próprio consumo da igreja ou das instituições de caridade. Muitas instituições, inclusive, vendem esse sabão e gera recursos. Então, é um projeto que vem beneficiar em toda a rede. Eu acredito que é um projeto de sucesso que vem trazer para a nossa cidade esse cuidado, considerando que nós temos aí uma Curitiba ecológica e a gente precisa fazer isso efetivamente. Parabéns, vereador, vamos votar juntos. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. Um dos cuidados que nós tomamos na elaboração do projeto é que não houvesse qualquer ramo de atividade que fosse prejudicado. Ao contrário, né, que fosse um projeto... Uma parte na sequência. Quem pediu? Aqui atrás. Aqui. Tá bom, Bruno. Vereador, uma parte. Uma parte também, vereador. A ideia, então, foi que todos os ramos envolvidos fossem beneficiados. Supermercados, escolas, igrejas, todos esses que estiverem envolvidos na coleta, podem, inclusive, ter retorno financeiro com isso. Seja para as pessoas que são atendidas por essas instituições, então os alunos, ou as pessoas da igreja, ou, às vezes, em proveito próprio. Troca-se isso por detergente, troca-se isso por outras coisas que essas empresas recicladoras acabam fabricando. Eu acabei não anotando, me perdi aqui na ordem, acho que é o Silberto ou o Goura primeiro? O Goura. Obrigado, professor Euler. Parabenizo a iniciativa de Vossas Excelências, sua e do vereador Felipe Braga Cortes, e acho muito positivo, na ordem do dia, a gente está discutindo dois projetos que são correlatos. Um do vereador Bruno Pessutti, que foi votado já em segundo turno, da divulgação dos resultados das análises da qualidade de água dos rios e lagos dos parques da cidade de Curitiba, e o projeto em questão que também não fala dos rios, mas, consequentemente, sendo bem implantado e tendo uma boa aceitação por parte da população, com certeza ele vai acarretar uma poluição menor nos rios da cidade. Então, só parabenizo e reforço o nosso apoio total a esse tipo de iniciativa e de projeto que vise a despoluição da cidade e a despoluição dos rios de Curitiba. Obrigado. Uma parte ao professor Silberto. Bom dia a todos. Quero parabenizar o vereador professor Euler pelo projeto. Dizer também, acho que, como a Noêmia já disse sobre o reaproveitamento para fazer sabão, nós, da escola, fizemos um ano uma feira de ciências sobre isso na escola, de conscientização do uso do óleo de cozinha, após o uso. E nós, junto com os professores de química, fizemos detergente, fizemos o sabão de álcool. Isso fez com que os alunos tivessem uma consciência ecológica, uma consciência do reaproveitamento. E, com toda certeza, esse projeto vem ajudar muito na conscientização e quem vai ganhar vai ser a nossa população mesmo. Parabéns pelo projeto e conto com o meu apoio. Obrigado, Silberto. Isso é uma questão importante, né? Muitas escolas, o tema ambiental é um tema transversal hoje da educação. Muitas escolas trabalham a questão do reuso, né, da reciclagem também do óleo de cozinha,
E aí a criança está predisposta a fazer essa reciclagem e muitas vezes não encontra aonde depositar adequadamente o óleo, o que gera até uma frustração, né? Ela aprende a fazer e aí não tem como fazer por falta de locais adequados. Uma parte ao vereador Bruno Pessutti. Obrigado, vereador Euler, vereador Felipe Braga Cortes, pelo projeto interessante. Ele complementa a lei 19.620, estava estudando agora recentemente, uma lei estadual que obriga já os supermercados, os pontos de venda de óleo de cozinha a terem bombonas, justamente para que escolas e outros estabelecimentos, como postos de gasolina, que não vendem óleo de cozinha, possam fazer essa coleta. E também é importante ressaltar essa questão de que ele não serve muito para combustível. Eu que tive a oportunidade de trabalhar em institutos de pesquisa, como o Tecpar, no Lactec, onde fazia pesquisa sobre biodiesel, muitas pessoas queriam utilizar o óleo de cozinha como combustível. O tratamento que você precisa fazer nele para virar combustível é muito mais caro do que você gastar o dinheiro comprando o combustível já refinado, visto que ele tem água, tem impurezas e serve muito bem para fazer sabão. O sabão ele serve muito bem porque você adiciona a soda cáustica e faz o sabão, mas se fosse para gerar combustível acaba gerando muito mais resíduos do que seria o suficiente. Agora, uma preocupação que me causou é os hospitais. Vossa Excelência procurou saber com os hospitais se existe essa possibilidade de fazer a coleta, aonde que seria feita essa coleta nos hospitais, visto que o óleo de cozinha pode conter contaminantes, e uma coisa que a gente não quer nos hospitais são mais contaminantes. Então, eu até pesquisei, vi que há hospitais em outros estados que fazem isso, mas a pergunta é justamente essa, de que forma que seria feito nos hospitais, porque há sim uma grande demanda de pessoas nos hospitais, poderia também ser um local de descarte. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Bruno Pessutti. Então, realmente, essa questão do óleo de cozinha não ser reaproveitado como combustível, né, mas ele é utilizado, como Vossa Excelência citou, para a questão de produtos de limpeza, em especial também para a fabricação de tintas, né, e engraxar também alguns tipos de engrenagens. Questão dos hospitais, obviamente, não seria ideal que essa bombona fosse colocada dentro do hospital, principalmente na área médica, né? Mas a gente pode colocar na área externa do hospital, em pontos de acesso em que as pessoas chegassem e nem precisassem entrar no hospital, se não for o caso da pessoa estar ali doente, alguma coisa. Não, a pessoa está passando pela região, tem a bombona fora do hospital, ela já pode fazer o descarte adequado e sem qualquer risco de contaminação à área interna. Uma parte ao vereador doutor Volmir. Uma parte, vereador. Eu também quero uma parte. Eu leio. Uma parte. Eu entendo que seja um bom projeto, pode contar com o nosso apoio também. Apenas para contribuir, existe um programa já um pouco mais antigo, da Sanepar, que é do recolhimento do descarte desse óleo de cozinha. Inclusive, eles distribuem nos condomínios e empresas parceiras um funil em forma de esfera, ao qual é acoplado a garrafa PET e, lógico, encaminhado para as empresas de reciclagem. Até dei uma analisada aqui, uma procurada, tem uns projetos de ecossolidariedade, uma das empresas, se não me engano, é Biotech, e nessa reportagem em que a Sanepar havia apresentado no programa, a perspectiva era de recolhimento de 500 mil litros para reciclagem, que estava deixando de ir para o esgoto. Ou para a rede, até muitas vezes, infelizmente, pluvial, né? E algumas empresas, órgãos que eu encontrei aqui também, entre as organizações parceiras da Sanepar, no Se Ligue nessa ideia, Sem Óleo na Rede, já estão a Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros, as igrejas católicas, Igreja Evangélica Quadrangular e as escolas estaduais com curso técnico em meio ambiente. Então, algumas escolas estaduais nós já temos também implantado. É um bom projeto, como disse. Agora, eu gostaria que Vossa Excelência desse uma atenção, e nessa reportagem que eu encontrei aqui também, apareceu uma lei estadual que entrou em vigor agora em março de 2018, só que ela entrou posteriormente do que na nossa casa, só que para ver se não tem algum conflito, algum confronto nas normas com a estadual. Parabéns. Agradeço, doutor Volmir. Eu estive pessoalmente lá na Sanepar, conversando com o Glauco Requião, que é o diretor de meio ambiente da Sanepar. Ele, inclusive, manifestou, né, realmente alguns projetos que a Sanepar desenvolve, por entender extremamente importante, né, que o óleo não seja descartado
diretamente em pias e ralos. Então ele comentou realmente desse recipiente, né, que é uma espécie de um funilzinho. Ele falou que estava tendo uma dificuldade comercial com a empresa que faz isso. Lógico, há interesse da empresa em comercializar isso, e a Sanepar não queria fazer essa aquisição, então havia um problema. Então a ideia do projeto é que a gente possa ampliar, não ficar restrito a um ou outro setor, mas ampliar aí para escolas, ampliar para não só as escolas estaduais, mas escolas municipais, ampliar para hospitais, para todos aqueles locais de grande fluxo de pessoas. Quanto à legislação estadual, eu verifiquei e realmente não há nada que a nossa contraponha e que, portanto, se fosse impeditivo. Uma parte ao vereador Ezequias Barros. Obrigado. Só comentar que nós temos 4 minutos, temos ainda 4 apartes. Vai ser rápido, vereador. Tá bom. Bom dia, vereador Euler, bom dia. Obrigado pela parte, parabenizar o senhor e o vereador Felipe Braga Cortes por esse projeto que entendo importante. Entendo a necessidade de que a gente faça uma propaganda bem feita disso. Porque só criar a lei, não é só, mas parabenizar pela lei, talvez não traga o benefício que realmente a lei vem para trazer. É muito óleo que é descartado, acho que precisa ter um ensinamento. Muitas pessoas jogam o sabão dentro do óleo na panela e joga dentro da água, né, no esgoto, vai para o esgoto, vai na pia. Então a gente precisa fazer também um trabalho de conscientização. Eu entendo que talvez dentro do projeto de lei, na hora de fazer, né, as adequações, buscar que também tenha esse respaldo da prefeitura para que haja, como houve lá atrás, nos programas de meio ambiente, o ensinamento de como fazer essa coleta. Parabenizá-lo, acho importante mesmo. Pena que não dá para usar, como o senhor disse, eu achava que dava para usar para o biodiesel. Entendo que muitos usam até, né? Tem gente, principalmente nos sítios, que usam para os seus tratores, então seria muito importante. Parabenizar. Obrigado. Vereador Osias Moraes. Obrigado, vereador professor Euler, em que pese o projeto de grande relevância, e parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de comentar na linha a respeito do vereador Ezequias. Quando nós temos uma contrapartida com o cidadão, fica muito mais fácil. No estado de São Paulo, eles fizeram uma campanha chamada Junte Óleo. E para o cidadão que juntava 2 litros de óleo, que juntasse 2 litros de óleo, eles então doavam a esse cidadão 2 barras de sabão do mesmo óleo em contrapartida. Eu acho que devemos pensar também nessa contrapartida para incentivar o cidadão, que é mais fácil ele receber 2 barras de sabão, que ele teria que tirar o dinheiro do bolso, levar esses 2 litros de óleo até esse local de recolhimento e ter essa contrapartida e campanhas de incentivo para a nossa população. Parabéns, conte conosco. O projeto, só respondendo antes ao Ezequias, o projeto já prevê que os pontos de coleta tenham também que fazer uma divulgação a respeito do programa. E a ideia de colocar o nome no programa de óleo din-din é justamente para que as pessoas saibam que aquilo é dinheiro, aquilo não é simplesmente uma matéria-prima descartável. Então pode virar detergente, pode virar sabão, pode virar diversos de outros produtos. Por favor. Uma vez, excelente a discussão, e eu trago também aqui outras 2 discussões que eu acho importantes que a gente tenha nessa casa, que é a questão da destinação correta dos resíduos eletroeletrônicos, que eu fiz minha pós-graduação em educação ambiental já há alguns anos, e foi sobre esse tema. E ainda a gente vê, porque assim, a quantidade de substâncias tóxicas que tem num simples teclado, num mouse, no computador, e a gente vê isso ainda sendo jogado e destinado de forma errada. Então, a gente também tem que pensar na questão dos resíduos eletroeletrônicos e dos medicamentos, que poucas pessoas sabem que existem postos de coleta em algumas farmácias. Só que é assim, por exemplo, esses dias a gente ganhou muito remédio para os cachorrinhos, e aí, só que estavam muito vencidos. Você tem que chegar lá, abrir o vidro, jogar os comprimidos num compartimento, o vidro no outro, a embalagem no outro. Mas tudo bem, é importante também trazer essa discussão dos medicamentos e dos resíduos. Mas parabéns, muito bacana esse projeto. Obrigado, vereadora Fabiane Rosa. Vereadora Maria Manfron, eu peço 30 segundos para concluir. 30 segundos para Vossa Excelência.
Obrigada pela parte. O projeto é muito louvável porque ele de destinar impostos, que haja vários lugares que a gente possa entregar o óleo de cozinha. Porque a Sanepar, eu já vi o programa deles, inclusive vi uma demonstração de como ficam nossos rios e nossas águas com o óleo de cozinha lá dentro. Então, eu quero parabenizar e pode contar com o meu voto. Obrigado, agradeço a todos as partes. Continua em discussão para discutir vereador Toninho da Farmácia. Discutindo projeto e emenda. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras. Bom dia aos funcionários da Casa Legislativa. Esse projeto do professor Euler é um projeto de grande importância. Não se questiona o mérito do projeto. Por isso, nós já estamos discutindo desde a legislatura passada em questão a esta situação do óleo de cozinha, onde descartar, né? Mas a nossa preocupação, quando se trata de hospitais, né, que tem aqui os órgãos, os locais de descarte destes óleos, restos vegetais de cozinha, ninguém mais do que nós temos essa preocupação. Qual a nossa preocupação? A preocupação maior nossa é realmente com os alagamentos, com a obstrução das galerias pluviais, é o que nós temos sofrido em nossa região. Porém, há um programa da Sanepar, aí, como disse a ilustre vereadora Maria Manfron, também o doutor Volmir, citou aí que existe um programa para contenção desse óleo de cozinha. E existe também, além do programa da Sanepar, existe uma lei estadual, que essa lei estadual de 2018, que veio em maio de 2017, é isso aí, em maio de 2017, ela já foi sancionada, está em vigor, né, criada pela deputada Cristina Silvestre e sancionado pelo governador Beto Richa, lei ordinária número 19.260, de 5 de dezembro de 2017, passa a entrar em vigor hoje, no dia 5 de março de 2018, e determina que todo empreendimento que utiliza óleo de origem vegetal ou ainda para uso culinário próprio ou para preparo de produtos a serem comercializados é obrigado a realizar a destinação de descarte correta dos mesmos e seus resíduos sob pena de multa. Em lei, fica proibida o despejo desses produtos em quaisquer outros locais, tipo ralo e esse tipo de coisa. E temos aqui no projeto do nobre vereador professor, aqui nós temos também, professor Euler, o parecer da professora Josete, onde ela aponta aqui, onde tem que ser esclarecida a questão constitucional, ressalvamos que o ideal, ao invés de criar uma nova lei, seria alterar da Lei 11.095 de 2004, que prevê expressamente os equipamentos obrigatórios às edificações, entre eles a necessidade a coleta de resíduos, além de respeitar a coesão legislativa, a proposição determina-se mais efetiva e visto que os equipamentos são inspecionados anualmente e são requisitos básicos para a expedição do laudo técnico de inspeção. Então, demais aqui, a Projuris tem o seu
ressalta também, entende? Mas compreendendo que existe uma lei estadual e existe também dentro desta casa, já uma lei qual foi apontada aqui pela professora Josete, eu acredito que essa lei, ela tem que ser um pouco mais estudada, um pouco mais... Uma parte, por favor. Pois não, professor, já tem de imediato. Nesse momento? A respeito da lei estadual, ela trata da questão da proibição de se jogar óleo em pias e ralos. Então, ela estabelece para que as pessoas saibam que elas não podem fazer o descarte. A minha lei complementa isso. A minha lei não fala sobre a proibição de jogar óleo em pia e ralo. A minha lei é para estimular a iniciativa de ter pontos de coleta de óleo de cozinha. Então, são duas leis que tratam do assunto óleo, mas são duas leis absolutamente distintas. Uma proibindo que se jogue óleo em pias e ralos, e a minha estimulando a criação de mais pontos de coleta na cidade, para que as pessoas, inclusive, possam cumprir a lei estadual. A respeito do parecer do Projures e da professora Josete, isso foi analisado na CCJ, que não pediu anexação da minha lei a outra lei que existia, por não entender que a anexação seria adequada. Então, já houve um parecer sobre constitucionalidade ou não na CCJ, que é a comissão competente para esse tipo de análise. Obrigado. Obrigado. Eu estive na CCJ durante os 4 anos da legislatura passada e nós debatemos muitos projetos ali, inclusive a Josete fez parte durante os anos que eu tive ali, Felipe fez parte também, Noêmia Rocha fez parte, Colpani continua lá também, não lembro mais a Cristiano Santo está aqui também, fez parte da CCJ, então sempre houve alguns impasses e houve algumas situações que chegaram aqui no plenário e houve sim situações parecidas. Então, eu acho coerente nessa situação, pois não, doutor Volmir? Vereador Toninho, apenas ressalvar, como disse anteriormente, independente do mérito da outra lei, é que a gente vê que existem matérias iguais, semelhantes ou correlatas com a lei estadual, deixar claro o seguinte, que quando analisado na CCJ, não foi no ano passado, isso 2017, não havia uma lei estadual, deixar claro isso. Então, se eu não me engano, o relator foi o vereador Mauro Bobato, então não teve contemplado no parecer essa análise, até porque não tinha essa lei. Essa lei foi aprovada posterior à análise da CCJ. Uma parte, vereador. Tanto é que ela entrou em vigência, em vigor, em março de 2018. Só quero ressalvar isto, que não houve essa análise pela CCJ. Ok? Obrigado, muito obrigado pela contribuição. A parte nobre vereadora, já de imediato, Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador Toninho da Farmácia. Eu acho que é importante o contraponto, mas o esclarecimento é melhor ainda. Quando volto a afirmar o que o doutor Volmir falou, não tinha essa lei, por isso tramitou com tranquilidade. A explicação do professor Euler também nos traz esclarecimento. São leis com tema igual, mas com determinações bem específicas, que é a proibição de jogar e aí o incentivo à coleta. Eu acho que cabe essa casa, sim, aprovarmos essa lei de coleta, que é a tendência, vereador. Nós já estamos demorando para ter essa lei enquanto município, que a gente vem aprimorar. E não dificulta, se tem uma lei federal, não dificulta de forma alguma trazer essa casa um tema tão importante quanto a coleta de óleo e a geração porque na coleta nós vamos ter geração de recursos, vamos ter incentivo ao trabalho e vamos ter um retorno financeiro de contrapartida às instituições, por exemplo, como igrejas e como instituições de caridade. Dá-nos uma tranquilidade para voltar com clareza nesse projeto. Muito obrigada. Nobre vereadora Noêmia Rocha, Vossa Excelência, que faz parte da uma parte, vereador, CCJ, na sequência. Eu acredito que aqui não há 2 pesos, 2 medidas. Para um projeto que nós apresentamos, aí tem peso no outro, num projeto estadual ou federal. Entendeu? Num outro não ter. E outra, aqui tem um parecer da Casa Legislativa, é um projeto 11.095
de 2004, que a professora Josete, a nobre professora Josete, apontou aqui. Há um apontamento, então não há só a outra lei que foi aprovada recentemente. Pois não, vereadora? Uma parte na sequência, para vereador, mim? por favor. Vereadora Julieta. Tá. Vereador, é o seguinte, aqui na Câmara Municipal nós já temos uma lei que a gente chama de logística reversa. É uma lei que inclui pneus, baterias, lâmpadas e uma série de outros produtos que diz que o produtor ou o revendedor são responsáveis pelo destino final do lixo gerado por aquilo que vendem ou produzem. A gente chama da lei da logística reversa. Tem uma outra lei, que é de 2006 ainda, que é a Lei 11.686, que fala sobre a colocação de recipientes especiais de lixo nos terminais de ônibus e em locais públicos para o recolhimento de pilhas e baterias e da outras providências. Então, nós já temos várias leis que falam sobre essa questão vamos dizer assim, reciclagem do lixo e da logística reversa. É claro que, por exemplo, o produto lata, nós não temos nenhum produto, porque como tem valor agregado, todo mundo quer lata. Então, os próprios catadores, todos eles juntam essas latas, você não vê lata jogada no lixo, porque tem valor agregado. No caso do óleo de cozinha, seria a mesma coisa, a colocação de recipientes especiais de lixo nos terminais de ônibus. E o projeto de lei que eu falo, que é de 2006, ele fala que fica autorizado o Poder Executivo a instalar nos terminais de ônibus e em locais públicos onde o fluxo considerável de pessoas, como parques, centros esportivos, etc., no sentido de que essa questão da baterias e pilhas possa ser colocada, que é mais ou menos o mesmo caso da logística reversa do óleo de cozinha. O nosso problema, e todos nós sabemos, é a iniciativa privada, porque a iniciativa privada, para se adequar à lei, ela também tem que ser responsabilizada. E isso é que complica a situação da fiscalização na Secretaria do Meio Ambiente. Mas a lei é boa, a lei é uma lei que ambientalmente correta e que nós todos temos que trabalhar, porque cada vez mais essa logística reversa do reaproveitamento do material seja executada. Meus parabéns, eu acho que a lei é importante. Obrigado. Muito bem. Professora Josete, por gentileza. Obrigada pela parte, vereador. Eu só gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, o parecer que nós apresentamos na Comissão de Serviço Público, né, ele não se reporta à legislação estadual, porque eu acho que é outro debate que não afeta aquilo que o projeto prevê. Eu acho que o projeto ele é muito importante. Eu acho que traz, além de retomar essa discussão da importância da destinação correta dos resíduos sólidos, principalmente no que diz respeito ao óleo de cozinha, que nós sabemos que é um dos agentes mais complicados em relação aos impactos ambientais, né, que a destinação inadequada traz. O nosso único temor, e inclusive eu comentei aqui com o professor Euler, é em relação à questão de técnica legislativa. Então, nós achamos pertinente, inclusive entendemos, né, que no mérito ele é muito importante. A única questão é que, no nosso entendimento, talvez o mais adequado fosse uma alteração na lei que já existe, né, que é a Lei 11.095 de 2004. Né? Então, é nesse sentido que nós fizemos um apontamento no entendimento de que talvez haja o risco de ter um veto por parte do Executivo. Né? Mas, enfim,
esta casa aqui é soberana, né? Houve outro entendimento por parte da Comissão de Legislação, e aqui eu acho que cabe o debate. Então, só queria ressaltar que entendemos que é um projeto pertinente, muito importante, e o único, porém, é um cuidado que a gente apontou no nosso voto para evitar que haja qualquer situação que leve a um veto prefeitural, só isso. Mas vamos votar favoravelmente ao projeto, entendemos que é um projeto importante e que avança no sentido da gente buscar mecanismos de responsabilizar aqueles, né? Mais quantos minutos, vereador? Mais 5 minutos para o vereador que ocupa a tribuna. Só concluindo o raciocínio, né, de realmente buscar que as pessoas ou empresas, enfim, que não fazem a destinação adequada, né, sejam responsabilizadas e multadas, né, questão que também é prevista na Lei 11.095. Então, é só essa preocupação, mas estaremos votando favoravelmente ao projeto. Então, professor Josete, também é a nossa preocupação. A nossa preocupação é a mesma. Além de tudo, eu tenho essa preocupação com o descarte nos equipamentos públicos. Eu acho que é uma coisa que deve ser mais estudada, eu acho que deve ser mais discutida nesse plenário. Por isso, nobre presidente dessa Casa Legislativa, eu gostaria de, da bancada, pedir adiamento desse projeto, por mais algumas sessões. Então, continua em discussão para formular requerimento o vereador Toninho da Farmácia. Para que seja mais estudado esse projeto e que venha a ser viabilizado sem risco de veto algum, eu gostaria de pedir o adiamento por 10 sessões para que fosse melhor analisado o projeto. Vamos colocar em votação, requerimento aprovado, adiamento 10 sessões. Os vereadores favoráveis ao adiamento, ao requerimento, permanecem como estão. Então, aprovado o requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria utilizar esse meu tempo hoje para fazer algumas considerações a respeito do projeto que eu trouxe hoje aqui, o projeto sobre reciclagem, né, e o destino adequado para o óleo de cozinha. Foi pedido adiamento nesse projeto por 10 sessões. Então, deixa eu recordar algumas datas a respeito desse projeto. Esse projeto foi protocolado no ano passado, no dia 25 de abril de 2017. Daqui 2 dias ele faria aniversário, esse projeto, e tem vereador falando que não deu tempo ainda de estudar direito a matéria. Daqui 2 dias, esse projeto completa 1 ano que está no nosso sistema. No dia 9 de novembro de 2017, depois de ter passado por 3 comissões, esse projeto estava pronto para votação. Não seguindo o regimento, demoramos mais de 5 meses para que o projeto viesse à pauta e por insistência minha. Mas tem vereador que acha que ainda não deu tempo de analisar adequadamente esse projeto. Pois é, esse projeto passou por 9 vereadores na CCJ, 5 vereadores no serviço público, 5 vereadores no urbanismo e não teve um voto contrário. 3 pareceres favoráveis e todos os votos de todos os integrantes das comissões, votos a favor. Mas tem vereador achando que ainda não deu tempo de analisar direito esse projeto. Aí causa-me espécie quando me falam que o pedido de adiamento é uma espécie de represália, porque tem vereadores que me odeiam aqui na casa. Pois é, pessoal. Se me odeiam ou não, isso para mim não faz a menor diferença. Eu não estou aqui para fazer amizade. Eu não estou aqui para fazer amizade. Eu estou aqui para cumprir um papel sério. Eu estou aqui para cumprir o papel do vereador, que é fiscalizar o executivo e legislar. Quem está aqui para odiar, quem está aqui para adorar, está aqui pelos motivos errados. Então saia dessa vida.
e vá com o seu ódio que vem do estômago, vá para outro local. Aqui o que a população quer é quem trabalha dignamente. Aqui o que a população quer é quem vem cumprir o trabalho de vereador. Esse joguinho de adiar a votação, esse joguinho de ser contra projeto porque é da base ou da oposição, esse eu não participo. Pode vir projeto de quem for aqui. Se o projeto for bom, não me interessa se eu gosto ou não da pessoa, eu vou aprovar. E pode vir um projeto da pessoa que eu adoro aqui. Se o projeto for ruim, eu vou reprovar. Então, essa desculpinha de que precisa pensar mais no projeto, isso, por favor, isso é jogar dinheiro público no lixo. Cada sessão que nós estamos aqui custa aos cofres públicos. Nós temos que ter responsabilidade sobre isso. A gente não pode fazer isso com o que a população espera de nós. Então, querem esperar 10 sessões para aprovar ou não daqui 10 sessões? Isso é perda de tempo. Perda de tempo meu, perda de tempo dos senhores, das senhoras, perda de tempo e de dinheiro da população curitibana. Isso é inadmissível. Se eu estou nervoso é porque isso me revolta. Me revolta vir aqui para perder tempo. Eu não fui eleito para isso. Eu fui eleito aqui para trabalhar com dignidade, trabalhar seriamente e não fazer joguinho político, a velha política, aquela que a população não quer mais. A população clama há muito tempo por ética na política. Isso não é ético. Ainda que faça parte, como falo, faz parte do jogo. O jogo, pessoal, não é o jogo nosso, não é o jogo de interesses pessoais. O jogo é pelo interesse da população. Esse é o único jogo que deveria estar aqui dentro da nossa casa. Então, aqueles que acham que ainda estamos em tempo de adiar por 10 sessões, de votar contra ou a favor, porque é do meu grupo político, esses estão com os dias contados na política, porque a população não aceita mais isso. Eu, particularmente, também não aceito. Tenho que, obviamente, seguir o regimento, o projeto foi adiado por 10 sessões e assim será, mas eu tinha que deixar aqui o meu desagravo a essa forma inadequada de se fazer política e que ninguém quer mais. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Faço coro, primeiro de tudo, a fala do vereador Euler, aqui. Assino embaixo de todos os pontos que o senhor colocou. Bom dia, presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu venho só fazer um contraponto à fala do professor Euler a respeito da votação do seu projeto. Eu que elogiei o seu projeto, eu que concordo com o seu projeto, mas nós vivemos grandes debates aqui, e eu entendo que há algumas lacunas dentro do seu projeto que nós precisamos debater. Eu estive na CCJ quando o seu projeto passou lá, eu fui um que votei a favor do seu projeto por ser constitucional o projeto, e passou também por outros vereadores que com certeza aprovaram de acordo com as suas comissões. Agora, não dá para generalizar, vereador professor Euler, quando o senhor fala a respeito da política. Nós vivemos nessa casa e quem ganha aqui é a maioria que ganha. A maioria vota e ganha. Agora, esse discurso que eu ouço um pouco aqui generalizado da oposição, tentando jogar a população contra essa casa, com alguns discursos, não dá para aceitar. Nós temos que ser, sim, responsáveis por tudo que aqui decidimos. Mas esse discurso, esse palavreado e a revolta, sentimos revolta? Sentimos, claro, não tenha dúvida disso. Mas é uma casa de lei, é uma casa que 38 vereadores decidem, é uma casa em que nós temos que respeitar a posição um do outro, sem tentar jogar a população contra esta casa. Então eu deixo aqui o meu agravo contra e o meu contraponto à fala do vereador Euler contra esta casa. Temos que respeitar uns aos outros e respeitar a posição da maioria. Se a oposição fosse a maioria, como nós estaríamos também? Alguns projetos com certeza não passariam. O prefeito, então, não faria o seu trabalho de acordo com aquilo que acha correto, que pensa ser correto e os projetos que deveriam ser votados. Então, esse linguajar tentando jogar a população contra esta casa, eu acho que fica difícil
e feio para a oposição. Bom dia, novamente. Bom, como líder, eu tenho que ponderar algumas situações aqui. O plenário é soberano sobre qualquer vereador. E quando vamos para uma disputa eleitoral, nós sabemos disso. A velha política não é a política da conversa, do diálogo, da maioria ou da minoria. A velha política é a política que ninguém aceita, que é a política da corrupção, que é a política da barganha, que é a política dos quadrilheiros presos. Essa política ninguém aceita. Com todo respeito à fala do meu querido amigo professor Euler, eu não posso concordar que o coautor dele, que é o Felipe Braga Cortes, peça a retirada do projeto da Maria Manfron e depois dê parabéns para o Felipe pelo Euler pela fala dele. Nós não podemos esquecer aqui que só pode falar algo quem nunca fez. Esta é uma casa democrática, isso aqui é um parlamento. Aqui quem vence é a maioria. Aqui nós estamos para dialogar. O seu projeto foi retirado, o seu projeto não foi negado. Ao colocar os vereadores de Curitiba nessa condição, o senhor faz uma provocação muito grave. É necessário pautar o que é o projeto de recuo do vereador Bruno Pessutti, foi retirado N vezes, sequer veio para a pauta. O meu projeto, eu vou dar um exemplo do que aconteceu 2 anos atrás aqui. Projeto de cerveja em estádio, no primeiro turno, nós ganhamos por 28 votos, no segundo turno nós perdemos. Eu vou levar para o pessoal isso? Projeto de táxi contra o Uber, na época, graças a Deus, hoje o tema está mais ameno, ficamos em 3, e eu vou levar para o pessoal isso? Não há ódio, professor Euler. Não há ódio, professor Euler. Isso aqui é uma casa democrática que elegeu o senhor, inclusive, presidente da Comissão de Educação. Os mesmos vereadores que o senhor apedreja lhe elegeram como presidente da Comissão de Educação. Os mesmos vereadores que o senhor apontam votaram no senhor na comissão. Não é correto o que o senhor faz. O senhor não perdeu a votação. Apenas adiamos um projeto seu, que, diga-se de passagem, já tem até uma lei, a 13.509 de 2010, no parágrafo 3º, que é exatamente igual ao que diz a sua lei. E no mínimo parecida. E aí, a forma como o senhor coloca os vereadores, dá uma interpretação de que só Vossa Excelência presta. E isso não é legal. O senhor pode ter um nível de cultura maior do que de muita gente, ser um sujeito abastado, vindo de boa família, mas não pode menosprezar um vereador que, por exemplo, quando o senhor estava, não sei onde, dando aula, estava amassando o bairro na SIC. Que tem todo o direito de pedir quantas vezes forem vistas do projeto, que tem direito sim de pedir para que esse projeto seja melhor estudado, quantas vezes ele quiser, porque foi no voto que ele ganhou. E aqui é a casa do voto, como o senhor fez no ajuste fiscal. Ou alguém criticou o senhor, ficou falando que o senhor era isso, era aquilo, porque o senhor foi contra o plano de ajuste fiscal. Não, não, ninguém lhe ofendeu. Ninguém lhe ofendeu. Ninguém ofendeu a Noêmia, ninguém ofendeu a Josete. Quando vieram aqui, quebraram a casa. Quando urinaram aqui dentro. Não vi manifestações suas criticando o estudante que urinou aqui dentro da Câmara. Nem o vereador Gora. Não lembro. Vamos parar com esse papo aqui populista, porque não vai pegar aqui também. Se for para fazer o confronto de ideia, nós vamos fazer. E eu não tenho medo de confronto de ideia, nunca tive, adoro, aliás. Adoro. Estou aberto e disposto. Mas não vão achincalhar a Câmara aqui não. Vossa Excelência não é melhor do que ninguém. Vossa Excelência é igual a todos nós, um ser humano que eu respeito. Ok? Então vereador, não vamos aqui, não vereador, vamos aqui ofender vereador Só peço aqui que dentro. se contém, vereador, por gentileza. Com todo respeito, essa é uma casa democrática, aqui cada um pode falar o que quiser. 30 segundos, vereador.
30 segundos, vereador. Eu não posso aceitar a forma como o vereador Euler, meu amigo, se dirigiu aos colegas aqui da casa, simplesmente porque votamos, peraí, só para explicar o que nós votamos, um adiamento de um projeto por 10 dias, que nós vamos aprovar o seu projeto. É só isso.